Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 18 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É grande a alegria de nós estarmos juntos nesse dia tão especial, nessa quinta-feira. O Evangelho de hoje é a continuação da despedida de Jesus, como nós temos meditado todos esses dias. E Jesus hoje ele vai trazer ao coração dos discípulos verdades que naquele momento eles não entenderiam, mas depois eles iriam compreender. E as coisas de Deus, os mistérios de Deus na nossa vida, muitas vezes são assim. Quantas coisas acontecem conosco que no momento nós não entendemos, mas quando tudo vai passando, quando as coisas vão se ajeitando, nós vamos vendo a mão de Deus agindo. Na minha vida, tantas situações já aconteceram assim, e eu creio que também na sua. É por isso que nós não podemos desesperar, nós devemos ter sempre essa certeza no coração. O Senhor cuida de mim. O Senhor tem preparado o melhor para mim. Eu vou confiar no Senhor. Essa confiança é que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê todos os dias. Essa certeza que Deus está no comando, que o Senhor está no controle, que Ele nunca saiu do controle da nossa vida e que no tempo certo, na hora certa, no momento certo, o amor de Deus vai se manifestar. Eu digo isso para vocês por coisas e situações que eu vivi, e eu sei que muitos de vocês também já viveram. Sabe, quando nós achamos que nada vai dar certo, que parece que todas as portas se fecharam, mas o Senhor, Ele vai cuidando, o Senhor vai agindo, o Senhor vai manifestando aos poucos, e nós vamos vendo a grandeza de Deus. Muitas coisas na nossa vida são como um grande quebra-cabeça espiritual, mas que vai se juntando aos poucos, até que a vontade plena do Senhor se manifeste na nossa vida. Então, se você está passando um momento difícil, não desespere, continua crendo, continua confiando no Senhor e tenha certeza que o melhor Ele tem preparado para você. Porque Jesus falava com os discípulos da sua partida e do seu retorno. Jesus iria morrer
por pouco tempo, por alguns dias, os discípulos ficariam sem vê-lo, mas depois de 3 dias, os discípulos o veriam de novo. E depois Jesus vai para o céu, ele é arrebatado na presença dos discípulos, mas com uma promessa: eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou tomar vocês comigo e vou levá-los para que onde eu estou, vocês possam estar também. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor quer dizer para nós? Ele quer dizer que o nosso tempo de sofrimento, ele não é para sempre. O nosso tempo de luta não é para sempre. Porque Jesus, ele foi para junto do Pai, mas ele vai voltar. É a grande promessa do Senhor que nós devemos todos os dias colocar no nosso coração. O sofrimento não é para sempre. A dor não é para sempre. As dificuldades não são para sempre. As tempestades não são para sempre. Porque um dia ele vai voltar. Um dia o sofrimento vai ficar para trás. Já não vai existir mais dor, já não vai existir mais tristeza. Porque o Senhor se manifestará a cada um de nós. E nós o veremos como Ele é. A nossa confiança, como cristãos, como batizados, deve ser essa: o Senhor vai voltar. Se hoje nós choramos, amanhã nós vamos sorrir, nós vamos nos alegrar, porque teremos a certeza de morar com o Senhor, de viver com Ele e de estar com Ele para sempre na eternidade. Os discípulos não entenderam o que Jesus queria falar com eles naquele momento, mas depois eles foram entender. E Jesus tinha sempre esse cuidado de falar antes com os discípulos tudo o que iria acontecer, para que quando acontecesse, eles pudessem lembrar do que o Senhor os havia prevenido e pudessem renovar as suas forças. E é assim na nossa vida, meu irmão. É assim na nossa vida, minha irmã. Nós não podemos tirar as promessas de Deus do nosso coração. Nós devemos confiar que coisas maiores e melhores o Senhor tem preparado para cada um de nós. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Pode parecer que o Senhor está demorando. Pode parecer muitas vezes que as respostas de Deus demoram a acontecer, mas não demoram. Acontecem na hora certa, no momento certo. O que nós precisamos treinar todos os dias é confiar no Senhor. Confiar que Ele não nos abandona, que Ele não nos desampara, mas que Ele está conosco. Que Ele está conosco, que Ele caminha conosco e Ele quer que nós cheguemos até o fim da jornada com o nosso coração voltado para o Senhor. Paciência, saber esperar, saber confiar. Nós não podemos ficar querendo respostas rápidas, soluções mágicas das coisas. Mas nós devemos sim ter essa certeza no nosso coração que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e que Ele é fiel. A verdade é que quantas coisas acontecem para tentar nos desviar, para tentar tirar o nosso foco, para tentar nos distrair. E é por isso que nós temos que pedir a graça do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele vai nos fazendo recordar
das promessas do Senhor. O Espírito Santo vai nos renovando para nós não fraquejarmos, mas para lutarmos e sermos fiéis todos os dias. Não é fácil ser fiel a Deus, mas é possível, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a graça do Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir. Os discípulos naquele momento, eles tinham essa dúvida no coração do que o Senhor queria dizer. E sabe, meu irmão e minha irmã, nós só conseguimos entender o que o Senhor quer nos falar pela ação do Espírito Santo. E os discípulos só compreenderam depois de Pentecostes, depois de serem batizados no Espírito Santo. E para nós entendermos os planos de Deus, os propósitos do Senhor, para nós lermos a palavra de Deus e lermos sabendo que é o Senhor que está nos falando, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Nós precisamos clamar o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos ouvir a palavra com entendimento espiritual, com os ouvidos espirituais abertos, com os olhos espirituais abertos, com o coração aberto, para deixar com que essa palavra possa realmente entrar na nossa vida e produzir os frutos. Olha que maravilha que o Senhor falou com os discípulos. Em verdade eu digo, vocês vão chorar agora e vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Olha que grande palavra que Jesus trazia para os discípulos. Vocês vão sentir a minha ausência. Vocês vão ficar tristes com a minha morte. Mas o mundo vai se alegrar, porque é através da minha morte que eu vou trazer a vida. É através do meu sacrifício que eu vou trazer a libertação. Então, para os discípulos, humanamente falando, era uma grande perda. Eles estavam perdendo o líder, eles estavam perdendo o mestre. Mas todos nós estávamos ganhando a liberdade. Todos nós estávamos ganhando a vida nova e nos alegrando com o Senhor, porque através do seu sacrifício, através da sua morte, da sua paixão e da sua ressurreição, nós nos alegramos, porque o pecado não nos domina mais, porque não somos mais escravos desse mundo, não somos mais escravos de Satanás. Hoje nós podemos declarar que nós somos livres, livres no Senhor, para viver e para lutar todos os dias pela nossa eternidade. E Jesus então, ele vai finalizar dizendo para os discípulos: vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês um dia vai se transformar em alegria. E aquela tristeza se transformou em uma grande alegria quando os discípulos viram o Senhor novamente e tiveram a certeza que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte. E Jesus aparece para os discípulos para confirmar essa palavra, que eles iriam vê-lo de novo. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você hoje para abraçar, para alimentar dessa palavra. A tristeza em Deus se transforma em alegria. Hoje você pode estar triste. Hoje você pode estar até chorando. Hoje você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas coloca tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Porque no Senhor a nossa tristeza se transforma em alegria. E a alegria dos discípulos foi grande quando viram o Senhor ressuscitado, quando viram o Senhor sendo levado aos céus. Toda tristeza, todo medo,
toda dúvida foi embora. E os discípulos então foram testemunhas fiéis, com aquela alegria no coração. Nós vimos o Senhor, eu vi o Senhor, a morte não o deteve, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e quando Ele venceu a morte, Ele nos deu a vida eterna. Que maravilha, meu irmão, que maravilha, minha irmã, nós confiarmos no Senhor. E eu quero dizer isso para você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está passando um momento hoje difícil, não desanima, não desista de Deus, não abandona a sua fé, continua confiando no Senhor, continua crendo no Senhor, continua servindo ao Senhor, continua buscando a Eucaristia, continua desejando se alimentar do Senhor e fortalecer a sua alma, porque essa tristeza um dia vai passar, essa dor um dia vai passar e vai se transformar em uma alegria que ninguém vai poder tirar de você, a alegria que vai durar até a vida e a vida eterna. É por isso que o Senhor falou com os discípulos que eles deveriam buscar e receber essa alegria daqueles que confiam no Senhor, essa alegria daqueles que não desesperam, mas que sabem que a vida está no controle do nosso Deus. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, eu quero dizer para você nessa palavra, em nome de Jesus, creia, confia, porque o Senhor é fiel. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, quantas vezes nós desesperamos, quantas vezes, Senhor, por tantas situações, nós somos tentados a perder a fé. Quantas vezes, Senhor, quando nós não vemos uma resposta imediata do Senhor, nós desesperamos, nós deixamos de confiar. Mas essa palavra que o Senhor estava confortando os discípulos, eu creio que é uma palavra que o Senhor quer confortar a cada um de nós, de não duvidarmos do Senhor, mas saber que o sofrimento é passageiro, a dor é passageira, os problemas são passageiros, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno, é a vida eterna que o Senhor tem para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Segura na nossa mão, Senhor. E assim como o Senhor alertava os discípulos e os preparava, que pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos também todos os dias convencidos que vale a pena ser fiel, que vale a pena não desistir, que vale a pena segurar na sua mão, Senhor, e seguir firme, com a certeza que no Senhor nós somos mais que vencedores. E eu creio sim, Senhor, que esse dia está chegando, o dia que a tristeza não vai existir mais, o dia que a dor não vai existir mais, o dia que o sofrimento não vai existir mais, o dia que viveremos para sempre com o Senhor na eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, que o Espírito Santo possa nos fortalecer e que possamos lutar todos os dias com toda a nossa força para sermos fiéis ao Senhor, para seguirmos no seu caminho, para seguirmos na sua presença. Guarda, Senhor, a vida, a família de cada pessoa que está participando dessa oração e que pela fé cada um possa ser abençoado, possa ter a sua vida na sua presença e com esse desejo sincero de ser fiel ao Senhor até o fim. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.